Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Iviscast, e hoje nós estamos aqui com um convidado especial que veio de outro estado, de outra cidade, veio participar aqui em Porto Velho de um congresso da juventude que está reunindo jovens líderes, jovens de todo o Brasil, aqui na capital do estado de Rondônia, inclusive líderes de todas as cidades de Rondônia também vieram participar desse fórum aqui em Porto Velho. Eu estou falando do pastor Luaran Lins, que é lá de Imperatriz, é isso mesmo, né, pastor? E veio conversar com a gente, pastor Luaran, que além do seu ministério pastoral, ele é escritor, é advogado e também é cineasta e está aí com muitas novidades, já produziu alguns filmes, está trabalhando em novos projetos e vai conversar aqui com a gente a respeito dessas novidades, a respeito desses projetos. Tenho certeza que tem muita informação aqui que você vai gostar de assistir. Então fique ligadinho aqui que nós já vamos iniciar o nosso bate-papo aqui. Pastor, seja muito bem-vindo aqui ao estado de Rondônia. Sei que não é a primeira vez que você vem para cá, mas mais uma vez seja bem-vindo. Espero que esteja gostando de vir novamente ao nosso estado. Obrigado pelo convite, Vislândio, para estar contigo aqui nesse podcast. Eu tenho um carinho muito grande pelo povo de Rondônia. Já tive a oportunidade de, desde 2016, retornar algumas vezes a esse estado, passando pela capital, algumas vezes, também em cidades como Vilhena, Cacoal, Rolim de Moura, Ji-Paraná, e tenho um carinho muito especial mesmo. É um povo aguerrido, é um povo que traz um calor humano muito especial, que cuida da gente com muito carinho, e sempre que eu venho aqui é algo realmente que traz um sentimento de muita satisfação para mim. Que ótimo. Já provou a culinária típica aqui de Rondônia, Porto Velho? O peixe, o açaí? Então, o peixe já tinha comido, mas dessa vez ontem eu comi um peixe muito bom lá na igreja, né? O pessoal daqui consegue fazer uma culinária bem especial. Uhum. Você está à frente desse ministério de jovens, hoje é o presidente da UMAD lá de Imperatriz, é isso? Isso, eu sou pastor de jovens, trabalho com esse ministério há 17 anos, acho que isso, 2008, né? Por mais de 15 anos, nós somos chamados para esse ministério de jovens. Comecei a trabalhar aos 25 anos de idade, embora sempre fui da igreja, praticamente nasci no Evangelho, e em 2008 o Senhor me chamou para cuidar da juventude. E de lá para cá a gente tem se aperfeiçoado, cuidando tanto dos jovens de Imperatriz. Também tive a oportunidade de liderar por 7 anos a juventude no Maranhão, ligado à nossa convenção. E hoje também estou aí cooperando com o trabalho da nossa Convenção Geral, fazendo parte da diretoria do CNJ, que é o Conselho Nacional da Juventude, órgão responsável, inclusive, pelo evento que vai acontecer no final de semana aqui na cidade de Porto Velho. Entendi. Então esse evento agora ele é pelo Conselho Nacional da Juventude e reúne jovens do Brasil todo, líderes da juventude do Brasil todo. Sim, nós estamos aí já na 8ª edição, começamos esse trabalho apenas no período de pandemia, obviamente não houve nenhuma edição, mas são vários estados que já foram contemplados com esse trabalho. A gente sempre tenta mudar um pouquinho, né, para poder viajar e conhecer e compartilhar esse trabalho com todas as regiões do Brasil, e recebemos, obviamente, lideranças e representações, eu não vou dizer de todos os estados, mas de uma boa parte. Aqui em Rondônia, obviamente, como eu disse, como é um povo diferenciado, será já o maior fórum nessas 8 edições. Estamos aí esperando cerca de 4.000 pessoas para este fórum. E certamente nós estamos felizes de vocês escolherem Rondônia dessa vez, né, a nossa capital, Porto Velho. Como se dá essa escolha do estado, da cidade que vai ser realizado o fórum? Então, a gente a priori procura diversificar um pouco de um fórum para o outro as regiões. Então, se no ano passado fizemos lá no Nordeste, então esse ano a gente vem ou para o Norte, ou para o Sul, para o Sudeste. Então, a escolha é primeiramente por região. E aí dentro daquelas regiões, aqueles estados onde a gente entende que há uma receptividade melhor,
onde há também o interesse dos líderes regionais, Sim. que esse conselho é formado pela sua diretoria e cada convenção também indica um representante. Aqui nós temos o líder da Almaderon, que é o pastor Anderson Jacinto, é o líder que cuida, mas o representante do Estado junto ao Conselho da Juventude é o pastor Marcelo. Né? E são dois líderes que trabalham de uma forma muito especial, bem unidos. E o pastor Marcelo foi quem, no fórum passado, levou uma carta convite ao pastor Wellington Neto, que é o presidente do conselho, para que, com a autorização do pastor Nelson, obviamente, e endossado por ele, esse fórum estivesse sendo realizado. E um convite do pastor Nelson, meu irmão, não tem como negar, né? Na hora o pastor Wellington Neto disse, não, vai ser em Rondônia, e aqui estamos. Certamente vai ser um sucesso esse fórum aqui, a juventude de Rondônia bastante unida, os jovens, os líderes das UMADs certamente vão comparecer em peso para poder participar aí desse fórum. Mas além da sua carreira ministerial e também agregado a isso, você também é escritor, já com diversas obras escritas, e a gente percebe que o tema que você gosta de trabalhar muito é exatamente a liderança. O jovem assumindo posições de liderança, se posicionando. Conta um pouco para nós sobre essas suas obras, quantas obras você já tem escrita, o nome dessas obras, para nosso público ficar conhecendo. Então, por bondade de Deus, nós temos 4 obras escritas, delas 2 são lançadas pela CPAD. O meu primeiro livro, ele na verdade, ele foi produzido a partir do roteiro do meu primeiro filme. Já já a gente vai conversar um pouquinho sobre os filmes. Sim. Mas geralmente você escreve o livro e depois transforma o livro em um filme. O meu processo foi ao contrário. Depois que eu tinha um filme pronto, eu disse, eu acho que eu vou transformar esse filme em uma ficção também no livro. E aí lançamos esse livro pela editora CPAD, foi uma grande bênção. E tempos depois fui convidado pelo diretor da casa, da CPAD, o irmão Ronaldo Rodrigues, para poder escrever um outro livro voltado para a liderança de jovens, uma vez que a gente já tinha também todo um trabalho realizado com essa liderança pelo Brasil, tanto em Imperatriz, Maranhão, e ministrando em alguns congressos, algumas conferências, inclusive da CPAD. Então ele me pediu em um desses eventos para que eu escrevesse um livro sobre liderança, e aí nasceu Chamados para Liderar, um guia prático para líderes de jovens e adolescentes, onde eu, além de contar um pouco das minhas experiências, do meu trabalho com jovens e adolescentes, trazendo também como uma ferramenta prática aquilo que a juventude, em especial a liderança, precisa entender com as necessidades e dilemas atuais. E no ano passado surgiu a ideia de fazermos mais 2 obras. Uma delas, essas últimas 2 foram lançamentos próprios, não foi lançado pela editora. Os Desafios em Liderar a Geração Z é um dos títulos, e o outro título é Escolhidos, Histórias de Fé que Inspiram Nossas Vidas, onde eu pego alguns personagens bíblicos, como Neemias, como José. Uso também os personagens da nossa igreja, Daniel Berg e Gunnar Vingre, para, através das suas vidas, trazer alguns exemplos práticos para mentorear e direcionar a juventude cristã. Então são essas 4 obras, e estamos aí, claro, o tempo inteiro trabalhando, é muita coisa, mas o nosso desejo é poder escrever ainda outros materiais. Um desafio muito grande, escrever para a juventude e, assim, segurar o jovem para que ele possa ler a obra e aplicar aquilo na sua vida, mas certamente tem conseguido distribuir bem esses livros. O público jovem, essas lideranças, tem buscado os seus conhecimentos para conseguir fazer esse trabalho que você já tem uma experiência muito grande e acaba contribuindo muito com essa formação do jovem cristão. Cada livro é como um filho, tem a sua dor de parto, em toda a sua gestação, e uns são mais difíceis do que os outros, mas a gente percebe um resultado especial quando recebemos, em especial, testemunhos de pessoas que tiveram a vida transformadas através de algo que leu em nossas obras, de um líder que chega de repente e diz, olha, eu tinha uma concepção totalmente errada ou muito fechada sobre liderança de jovens, e o teu livro acabou abrindo a minha mente, as minhas perspectivas. Hoje eu sou um líder diferente. Então a obra, na verdade, ela é apenas um meio para que a gente possa levar uma mensagem e trabalhar na mente
dessa liderança, dessa juventude, fazendo com que eles estejam cada vez mais buscando se blindarem dos ataques do mal e ocupar o seu papel na sociedade como agentes de Deus na Terra. A gente falava hoje também, em um dos programas que você apresenta, sobre a questão do propósito, né? Eu dizia que Miles Monroe disse que a maior tragédia da vida não é a morte, mas é viver sem um propósito, que é mais trágico estar vivo e não saber o porquê, do que morrer e não experimentar a vida. Então, cada um de nós tem um propósito e nós precisamos desempenhar essas funções, usando os dons, talentos e a instrumentalidade que Deus entrega em nossas mãos para cumprir esse propósito. Porque, embora todos nós busquemos chegar ao céu, e para aqueles que têm certeza da salvação, é um presente maravilhoso, é a maior dádiva que alguém pode ter, é de ser feito filho de Deus através de Cristo Jesus e chegar ao céu. Mas a grande pergunta é, tudo bem, está com seu passaporte garantido, está vivendo em santidade, mas e quando você chegar diante de Deus e o Senhor perguntar o que você fez com os dons, o que você fez com os talentos que eu te dei? Eu te coloquei, te plantei na terra para você cumprir um propósito. O que você fez da sua vida? Você deixou tudo para amanhã, acabou se envolvendo com as coisas desta vida e esqueceu de cumprir o propósito. Então, hoje, o que eu mais tenho focado na minha vida, seja através do meu ministério como pastoreio de jovens e adolescentes, seja escrevendo os meus livros, seja produzindo os meus filmes, tudo isso se resume a essa palavra, propósito. E para que eu possa alcançar esse propósito, eu tenho que ter foco, né? E tenho que não me empreender com aquilo que me tira desse foco, não me embaraçar com as coisas dessa vida. Porque toda vez que alguém se levanta, e os grandes homens da Bíblia, os grandes homens da história não foram diferentes, toda vez que alguém se levanta para fazer projetos grandiosos para Deus, os ataques também são grandes. De outro lado, Eclesiastes 9:10 diz, tudo que te vier às mãos para fazer, faze-o com o melhor das tuas forças, porque para a sepultura onde você vai não há engenho, sabedoria, nem outra coisa mais. Ou seja, Deus nos dá oportunidades. Há um ditado chinês que diz que 3 coisas não voltam atrás: a flecha lançada, a palavra proferida e as oportunidades perdidas. Oportunidades vêm e vão, podem até vir outras, mas aquela que você perdeu, elas não vêm mais. Então, o meu grande receio sempre foi perder as oportunidades que Deus está colocando em minha mão. E esse versículo também fala de excelência, né? Faze-o, mas não faz de qualquer jeito, faz com o melhor das tuas forças. E fazer o melhor nem sempre é fazer aquilo que ninguém nunca fez. Nem sempre é, por exemplo, gastar um dinheiro muito alto para um projeto. Mas dentro daquilo que eu tenho, eu ter a sensibilidade e a certeza de que eu estou dando o meu melhor. A gente vai falar já sobre os filmes. Eu não tenho milhões para fazer filmes. Eu faço filme com um recurso muito pequeno, oriundo de alguns amigos que me ajudam e da força de vontade e voluntariado de pessoas da minha própria igreja. Mas eu prefiro sair da zona de conforto e fazer, mesmo com um pouco que eu tenho, dando o meu melhor, do que só ficar olhando e dizendo, eu podia fazer um filme. Quantos cineastas são formados e nunca fizeram, porque até hoje estão no dia que eu tiver condição eu vou fazer. Então eu sou um cara que eu dou um passo de fé. E para encerrar essa minha fala, há uma frase até dentro do contexto missionário, mas que se aplica também para todos os nossos projetos de vida. A obra de Deus, que fala dos projetos também que Deus nos dá, ela começa difícil, torna-se impossível e aí é feita. Entendeu? Porque o gestor de tudo isso tem um nome, é Deus, né? É o Senhor, e Deus. Ele é que nos capacita e nos dá as condições. É muito boa essas suas palavras, né? Você dá o passo e Deus vai colocando o chão e você segue a caminhada. Mas nós estávamos falando no início que primeiro veio o filme, você primeiro roteirizou o filme e depois surgiu o livro. Mas como que surgiu essa ideia de começar a produzir os filmes, de se tornar um cineasta? Em muitas coisas da minha vida eu sempre fui um autodidata, é assim que fala, né? É assim. As pessoas que às vezes não têm uma formação naquela área, minha formação profissional é na área do direito, eu sou advogado por formação, mas o meu sonho sempre foi me formar em jornalismo. Eu sempre fui envolvido com rádio, trabalhei em rádio 20 anos da minha vida, hoje não estou mais devido a outras ocupações,
Mas trabalhei em rádio, trabalhei em jornais, escrevi algumas coisas, então sempre voltado para essa área da comunicação. Então, de alguma forma, eu já tinha um pouquinho dessa área na veia. Em 2008, quando eu assumi a mocidade, de 2008 para 2009, no meu primeiro ano, então Deus incomodou meu coração. E o próprio Myles, que eu citei agora sobre propósito, por que eu cito tanto ele? Porque eu tive a oportunidade de assistir uma palestra dele em 2010, em Águas de Lindóia, e ele falava muito sobre visão, né? O maior dom que Deus te deu não foi o dom da vista, foi o dom da visão. Porque a vista é a capacidade de você olhar com os seus próprios olhos, mas a visão é a capacidade de, pelos olhos da fé, enxergar além do que os olhos físicos podem ver. Eu tenho uma ministração, uma pregação minha, que eu prego sobre o cego Bartimeu. Sim. E o título da mensagem é O Cego que Tinha Visão. Ou seja, Bartimeu não conseguia enxergar com seus próprios olhos, mas pelos olhos espirituais ele sabia que quem estava ali era o Messias, tanto que ele grita e diz, filho de Davi. Né? Ele sabia que da descendência de Davi viria o Messias prometido. Então, embora ele não pudesse enxergar, mas ele conseguia contemplar o seu milagre. Pastor, nós estávamos conversando no início do nosso diálogo de que primeiro veio o filme e depois surgiu os livros. Mas como que foi esse chamado para poder escrever roteiros de filme e iniciar esse seu trabalho também como cineasta? Então, foi um processo longo. Eu, como disse, trabalhei muito tempo na área da comunicação, mas um dia, lendo uma matéria, e essa matéria ela dizia que 58% dos jovens cristãos se desviavam na universidade. Foi feito por uma organização dos Estados Unidos, mas replicada no Brasil. Percentual muito alto, né? 58%. E o dado não foi diferente. Eu acho que hoje está até maior do que isso. E o que ocorre? Então eu fiz uma oração a Deus e disse, Senhor, me dá um projeto que possa mostrar para os jovens que o mundo não compensa. E na época você já estava liderando jovens? Já liderando, mas no meu primeiro ano. Né? Eu sou lá de Imperatriz. No Maranhão é a segunda cidade do Maranhão depois da capital, né? Em termos populacional, de renda, etc. E tal. E aí o que ocorre? Eu fiz uma oração a Deus e disse, Senhor, me dá um projeto que possa mostrar. Assistindo a um filme chamado Prova de Fogo, Deus então fala comigo e diz, você vai fazer cinema cristão. Eu disse, mas eu, no interior do Maranhão, sem dinheiro, sem nada, filme é muito caro. E que ano foi isso aí? Isso foi em 2009 que nasceu o projeto. E acho que o maior desafio foi acreditar realmente que Deus havia me dado aquele projeto, porque para mim naquela época era algo que fugia da minha realidade. Sim. Não que fosse impossível, para Deus nada é impossível, mas entendendo a minha realidade social, econômica, cultural. Enfim, eu não estava num centro de produções de cinema, eu estava no interior do Maranhão. 2009, quando eu penso que, né? Prova de Fogo já tinha ali em 2009, já estou ficando velho mesmo. Tá, verdade, estamos ficando. E aí o que ocorre é que Deus falou comigo, foi confirmando isso através de alguns pastores. Escrevi uma história de um filme chamado Renúncia, a história de uma garota da faculdade, que vai para a faculdade, lá ela se desvia. Quem não assistiu ainda, assista. Exatamente esse roteiro aí que te incomodava isso, que bastante. Me incomodava. Produzimos o filme e depois de produzida, claro, usando atores da igreja, a equipe técnica da igreja, Deus foi confirmando, usando um irmão aqui, outro ali para ajudar. Eu até tenho um testemunho, a gente precisava comprar um equipamento, o equipamento custava um valor muito alto, mas Deus usou um empresário, um irmão da nossa igreja, que eu nem sabia, que Deus já estava falando em sonhos com ele sobre isso, e ele patrocinou o equipamento que a gente precisava. E quando eu vou pegar essa dica aí e orar também a respeito disso, para Deus prover também. Deus, não, mas ele provê. E quando eu estava com o projeto pronto, e aí me veio a ideia de ligar na CPAD, não para lançar o filme, mas para que eles pudessem ajudar na divulgação. Eles gostaram do que viram e me fizeram uma proposta para lançar o filme pela CPAD como o primeiro filme das Assembleias de Deus no Brasil. Então você imagina ali 1 milhão de revistas na contracapa, Renúncia, o primeiro filme das Assembleias de Deus no Brasil. Para uma igreja que nem assistia televisão antes e agora está produzindo um filme, então isso causou um alvoroço muito grande. As pessoas, que filme é esse? Né? Ninguém conhecia Luaran, ninguém sabia quem era ele, mas todo mundo sabia que a Assembleia de Deus tinha feito um filme. E foi uma grande bênção, foram milhares e milhares de almas que se converteram a Jesus. E até hoje eu recebo testemunhos de pessoas que foram transformadas, edificadas, que mudaram sua perspectiva de vida através desse filme.
e foi o primeiro de 4 que eu já produzi. Que interessante, né? E esse filme foi lançado então em 2009 Não, também, ou não? 2009 começou o O projeto, projeto. ele foi lançado no final de 2011. Entendi. Então, até concluir aí demorou aproximadamente Quase 2 anos, 3 anos, quase quase 3 3 anos. anos. 2 anos e 7 meses mais propriamente. No início enfrentou algumas resistências ali, até mesmo no próprio ministério, talvez. Eu acho assim que talvez a maior resistência foi das pessoas realmente acreditar que Aham. eu estaria produzindo um filme. Muita gente levou isso na brincadeira, é uma peça, é um teatrozinho da igreja que ele vai filmar, ninguém tinha a dimensão do que o projeto se tornava. Mas como eu já estava um ano à frente da liderança, então eu acabei trabalhando com pessoas que estavam na minha equipe, com Sim. amigos próximos, com jovens potenciais. Essas pessoas acreditaram no projeto e vieram, não sabendo elas também o que Deus tinha reservado. Mas, todavia, entretanto, Deus escolheu cada pessoa, cada peça para o seu devido lugar. E o mais importante é o resultado. Obviamente, um filme sem grana, feito no Maranhão, eu não posso comparar tecnicamente falando a uma produção hollywoodiana. É injusto. Ah, mas eu não gostei desse ator. Ah, mas eu não gostei disso. É injusto eu querer comparar um filme que foi feito, enfim, com pessoas que não eram profissionais, Sim. com um filme feito por uma produtora em São Paulo, no Rio de Janeiro, com pessoas da Globo, da Record. Então, assim, dentro do que eu tinha, eu procurei dar o meu melhor. E o mais interessante disso tudo é que, embora fosse um filme simples, mas a mensagem dele muito cativante. E muito forte, né? Os jovens se identificaram com aquela mensagem e tiveram como um alerta, como um direcionamento de vida. E o mais importante é que a mensagem foi pregada. E eu fico muito feliz com isso. O propósito então dessa primeira obra era alcançar os jovens que estavam entrando naquele ambiente universitário muito progressista, feminista e outras coisas mais, para poder despertar sobre essa questão do afastamento de Deus ou não. O próprio título do filme ele já diz tudo, renúncia. Suas escolhas definem o seu futuro. Então a ideia do filme é mostrar para o jovem, eu digo porque até hoje ele continua ainda alcançando corações. É mostrar para a juventude que o mundo não compensa, que o mundo jaz no maligno. Né? O próprio apóstolo Paulo, ali no capítulo 12 do livro da Carta aos Romanos, ele vai falar sobre uma transformação de mente, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, Paulo fala sobre uma renovação de mente, porque ele entende que a mente é o principal território onde o diabo, o inimigo das nossas almas, busca para destruir qualquer pessoa, em especial o jovem. Sim. É por isso que quando um jovem chega na faculdade, ele é tão atacado por essas Sim. ideologias progressistas, através, enfim, dos ensinamentos marxistas que são lançados na faculdade. E se esse jovem não tem um conhecimento profundo das escrituras sagradas, qualquer vento leva. E aí onde a gente acaba tendo um resultado tão alarmante de jovens que se afastam da fé. Exatamente. Como que você enxerga hoje em dia as universidades, principalmente universidades públicas, né? Porque parece que essa pauta progressista, essa pauta esquerdista, ela tomou conta das universidades públicas de cima e embaixo, desde o corpo docente até os alunos. Então a gente vê que hoje as universidades, principalmente as públicas, têm sido um local assim, de formação dessas pautas, né? E quando alguém diz o contrário, eles começam a rotular: você é um fascista, um machista, surfista, skatista, tudo que é isso, eles acabam colocando ali na pessoa que não concorda com essas pautas progressistas da esquerda. Segundo pesquisas, 80% dos professores universitários são declaradamente progressistas. Defendem feminismo, aborto, ideologia de gênero, marxismo cultural, relativismo moral e todas essas outras pautas que deturpam os nossos valores, que deturpam a família. Esses outros 20% não quer dizer necessariamente que são conservadores, mas eles são aqueles que preferem não se manifestar, Sim. declarar ao seu lado da história. Mas o número de professores conservadores nas universidades é muito pequeno, porque acaba que
quando eles se manifestam, eles são até atacados diretamente, são podados pelos diretores das universidades. Então, assim, é uma guerra muito injusta, eu digo uma guerra dentro, porque a gente sabe que existe uma guerra espiritual também. Sim. E às vezes o próprio conservador, ele não vai querer estar nesse ambiente e às vezes foge disso, né? Então, assim, infelizmente as universidades, em especial as universidades públicas, elas têm esse problema, sim, e muitas mentes têm sido atacadas diretamente. A gente sabe que esse ataque da mente humana, ela não começa quando Paulo fala aos humanos, ela começa no jardim, né? Deus criou o homem, criou a mulher, colocou no jardim para que pudessem dominar sobre a terra, serem felizes, procriar e realizar o grande plano de Deus para a humanidade. E aí quando a serpente ela vai e traz ali alguns questionamentos, trazendo dúvida ao coração da mulher, desconfiança diante das promessas de Deus e também a curiosidade por aquilo que está escondido. E hoje não é diferente. Todos os dias o diabo ele lança filosofias, ideologias para questionar a nossa fé e em especial também relativizar a palavra de Deus, trazer aquilo que entendemos como verdade absoluta, mas será se realmente na cabeça deles existe uma verdade absoluta? Não. O que é verdade para você pode não ser verdade para mim, é o que se fala de relativismo. Sim. Né? O que é moral para você pode não ser moral para mim. Então há uma discussão filosófica muito, muito grande nesse sentido e as pessoas acabam se perdendo e duvidando da criação de Deus, duvidando dos princípios de Deus, e é preciso que a juventude ela esteja embasada na palavra. A gente olha para Salmo 119, verso de número 9, quando o salmista ele faz uma pergunta e diz assim: como pode o jovem manter puro o seu caminho, manter pura a sua conduta? E o próprio salmista ele vai responder e vai dizer: só existe um caminho para isso, obedecendo conforme a tua palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então é só a palavra de Deus é o que vai nos proteger. Pastor, faculdade é maldição? Claro que não. Sim, Eu claro me que não. formei em Direito na faculdade, passei 5 anos fazendo faculdade de Direito. A faculdade foi uma bênção para mim, mas como eu tinha a palavra como base para a minha vida e conhecia a palavra, então a palavra foi o meu alicerce. A palavra foi quem me guardou. Sofri ataques? Sim. Ataques que eu digo dessas ideologias, filosofias, sem falar nos ataques de outras formas, como o ciclo de amizade que às vezes quer te levar para um outro caminho. Mas eu permaneci fiel na faculdade. Então, assim, eu aqui jamais poderia usar esse podcast e dizer: olha, cuidado, não vá para a faculdade, porque lá você vai se perder. Porque a gente não vive numa bolha. E você não, assim, para se desviar não é preciso estar na faculdade. Hoje você tem ataque de todos os lados, nas redes sociais, nas amizades, na faculdade. A faculdade é só mais um ambiente onde o inimigo utiliza essas filosofias e ideologias para deturpar os valores cristãos. Então, realmente há uma guerra, não é fácil, mas nós não podemos desistir. Realmente. E recentemente, dessa semana mesmo, a gente acompanhou pelos noticiários a morte de um ativista de direita, conservador lá nos Estados Unidos, Charlie. Ele defendia exatamente princípios relacionados à fé cristã, né, à família. Ele era contrário ao aborto, contrário a essas pautas progressistas. Mas o extremismo conseguiu ceifar a vida dele, né? Alguém atirou ali, provavelmente de longe, conseguiu acertar num tiro fatal. E a gente vê que isso aí mostra o quanto que o diálogo está sendo interrompido. Quando a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, a gente vê que eles querem que a gente pense igual a eles e aquelas vozes que se levantam, contrário a isso, acabam sofrendo as consequências igual esse sofreu lá nos Estados Unidos agora. Eu entendo que Deus ele nunca perde o controle das coisas. Alguém pode se questionar, mas Deus não poderia ter impedido esse assassinato. A gente está falando de alguém que, enfim, um cristão, um ativista, um defensor dos valores da família, e morrer de uma forma tão trágica, isso acaba sendo até um ponto de interrogação na cabeça de muitas pessoas que não entendem a soberania de Deus. E por que Deus deixa acontecer coisas ruins com pessoas boas, com pessoas que defendem os preceitos bíblicos?
Mas nada acontece por acaso, embora eu entenda que não seja a vontade, obviamente, de Deus, no que diz respeito a Deus querer aquilo, mas existe também a permissividade de Deus. Aquilo que Deus permite que aconteça. E no que diz respeito a esse jovem que faleceu, tão novo, né, 31 anos de idade, Muito novo. e eu fiquei muito comovido com a morte dele, porque assim, te confesso que eu não o conhecia. Eu escrevi um novo filme para gravar agora esse ano ainda, e esse filme justamente eu bato de frente contra essas ideologias que a gente acabou de falar. E eu precisei de embasamento teórico para poder escrever algumas cenas que batesse de frente contra a questão do aborto, da ideologia de gênero. Então eu fui atrás de alguns pensadores que rebatiam essas ideias, até porque eu não ia ter o tempo suficiente para ler milhares de livros, para conseguir concatenar as ideias e, enfim, compilar isso. Então, por uma questão estratégica, eu fui atrás de pessoas que já tinham estudado muito sobre isso. Sim. E aí me apresentaram esse jovem, eu não o conhecia. Aí teve um vídeo dele que ele discute com uma garota e fala sobre a questão do aborto. E aquele vídeo foi justamente o que me inspirou e eu extraí as palavras dele para uma cena que eu tenho no filme onde eu falo sobre aborto. Então lá no meu roteiro está a fala dele, né, sobre a defesa do aborto. Então assim, eu comecei a admirar, isso tem pouco tempo, 2 meses só. Então, quando eu soube da morte dele, aquilo realmente me impactou. E aí foi que, quando saiu a notícia da morte, eu tive a noção de como esse cara realmente era alguém respeitado mundialmente falando, né? Ou se não era, se tornou. Então assim, eu penso que é uma semente que morreu, mas que agora vai germinar muitas árvores. Que através dessa insatisfação, dessa revolta que a morte dele provocou, eu penso que Deus vai usar isso, ou se não já está usando, para despertar outros milhares de... Como é o nome dele mesmo? Charlie. Outros milhares de Charlies, né, para semear isso em várias partes do mundo. Entendeu? E eu acabei de falar algo sem, assim, mesmo conhecendo ele há pouco tempo, a fala dele me inspirou a transmitir algo. Então você vai ver no meu filme uma cena onde eu extraio as falas do Charlie para poder muito bom. Ir de encontro ao problema do aborto. Então aí ele já cumpriu um propósito. Ele me inspirou. E isso está nesse filme que vai ser lançado esse ano ou está no próximo? Tá no próximo, tá no próximo filme, no que eu vou gravar ainda. Entendi. E por falar no filme, vamos assistir um pedacinho, um trailer desse filme que será lançado esse ano ainda? Você tem ele aí, André, preparado para a gente poder assistir? Se tiver, pode soltar aí pra gente. Com áudio não consegue, não? Não, pode ser sem áudio, então, só pra gente acompanhar algumas cenas aqui. Eu não quero saber de mais nada. Bela família seu tem, hein? Vai! Chega! Acabou! Estamos indo pra lá. Entre Nós Outra Vez. O filme. Lançamento: dia 7 de dezembro. Em Imperatriz. Nesse filme você trabalha então o contexto da sociedade atual, que tem os filhos ali muito envolvidos com tecnologia, rede social, os pais muito envolvidos com o trabalho. Como que é a história desse filme? Então, esse filme nasceu também através de uma indignação vendo a desconstrução familiar e como a tecnologia ela tem afastado as famílias. A tecnologia é uma benção, mas essa mesma tecnologia, as redes sociais, que aproxima quem está distante, também distancia quem está perto. Então, o filme ele vem para trazer um alerta. Ele é, na verdade, um retrato da família moderna e dos problemas que a família hoje vive. Não é só a família brasileira, a família do mundo. Sim. Né? O distanciamento, a infidelidade conjugal, que a infidelidade nem sempre é só uma traição física, mas às vezes um envolvimento sentimental também, e uma falta de atenção em casa com o seu cônjuge. Os problemas relacionados aos filhos. Então, em cada um dos filhos eu vou abordando situações como o vício em jogos, o vício em pornografia, o uso exacerbado de redes sociais, e uma família perfeita, aparentemente,
que tem dinheiro, que tem tudo, mas lhe falta o principal: a comunhão entre essa família, o tempo de qualidade entre a família, que todo mundo muito ocupado, e principalmente a centralidade das escrituras e de Deus, né, nessa família. Então por isso que o filme ele também fala sobre redenção, entre nós outra vez, fala de princípios, fala de Deus, fala do resgate de tudo aquilo que foi perdido durante os últimos anos na vida dessa família. Interessante. E é uma família cristã ou não? Não. Eu vou deixar isso em off para não perder a graça. Eu não quero entregar muito spoiler do filme. Tá? Vou deixar vocês assistirem para vocês descobrirem. Para não entregar tudo. Tá? A gente percebe que nos últimos anos essa questão da produção de filmes com contexto cristão, evangélico, tem crescido bastante, né? Recentemente eu assisti no cinema A Forja, eu só não me recordo se foi esse ano ou ano passado que lançaram. Eu acho A que foi Forja. ano passado. Ano passado, né? Mas eu não me lembrava de algum filme com esse contexto cristão sendo transmitido no cinema. Isso passou a ser de algum tempo para cá, provavelmente com o público cristão crescendo bastante e sendo levantada essa demanda aí. E como é que está a questão do lançamento do seu filme? Pretende colocar ele no cinema também? Vai ser transmitido por qual plataforma? Então, a gente está com algumas perspectivas. Primeiro, responder você sobre a questão de uma produção de cinema. Cinema é muito caro. Para você ter noção, produzir um filme no Brasil hoje, eu digo uma produção digna de um orçamento mínimo para produzir um longa-metragem, um drama. 4, 5 milhões de reais, para você ter noção. É um valor muito alto. Alto para nós, mas para cinema isso é um valor baixo. É considerado um filme básico, é feito com 4 ou 5 milhões de reais. Se forem produções maiores, vai para 15, 20. Então, se você chegar numa empresa falar em 20 milhões de reais na produção do filme, isso não é nada. Para eles não é nada. Tá? Tudo muito caro. Isso, corpo técnico, equipamento. Sim, tudo, né? E aí, Laurence, como é que você consegue trabalhar? É porque o cinema, para mim, na verdade, a arte ela é chamado, é ministério. Então, ao longo dos anos, eu fui montando a minha produtora, a Yahvé Filmes, hoje eu tenho uma produtora, e eu escrevo os filmes, eu sou o diretor, sou o roteirista, então isso já é um passo importante. Eu tenho uma equipe reduzida. Já diminui os custos. Uma equipe reduzida, mas que consegue trabalhar comigo, e uma equipe que eu usaria 30 pessoas, eu faço 5, né? Obviamente chega uma hora que dá uma sobrecargazinha, mas a gente vai segurando. E os atores a gente vai mesclando, né? Entre atores profissionais, questões de custo mesmo, e outros papéis a gente acaba trabalhando com atores locais, que não necessariamente são atores, mas são pessoas que têm um dom, digamos assim, natural e que vão ser aperfeiçoados. Eles passam por audições, por treinamentos, até chegar ao nível que a gente espera, pelo menos para equilibrar. E os filmes são gravados em Imperatriz. Isso também é uma forma de diminuir os custos do filme, porque eu acabo tendo o apoio, às vezes, se não em dinheiro, mas as pessoas me ajudam emprestando, me cedendo o que eu preciso. Por exemplo, eu tenho lojas de roupa que me cede todo o figurino para todos os atores. E as pessoas também se sentem orgulhosas disso, né? Então, assim, claro, eles não doam, mas eles emprestam, a gente usa e depois devolve. Locais, a gente gravou uma cena, por exemplo, numa pizzaria, ficamos o dia inteiro lá. Então, o dono da pizzaria, além de ceder o espaço para a gente gravar, e deu toda a alimentação que a gente precisava naquele dia, foi muito bacana. A casa que a gente gravou, de um empresário muito rico, uma casa linda, que se eu fosse locar aquela casa para você ter noção, por exemplo, a gente passou 10 dias gravando nessa casa, uma das maiores mansões em Imperatriz. Inclusive, é de um pastor nosso, um cara muito rico, etc. E o ator que veio de São Paulo, ele disse: olha, se você fosse locar essa casa em São Paulo para gravar o seu filme, eles te cobrariam em torno de 50 mil reais por dia. Então eu ia gastar em torno de 300 a 500 mil só na locação da casa, eu não paguei nada. Então, assim, acaba barateando muitos custos, porque a gente vai usando aquilo que tem nas nossas mãos. E eu estou muito, muito satisfeito. Nós conseguimos dublar o filme para inglês e espanhol. E lançar o filme no cinema é um pouquinho mais complicado, mesmo que você tenha um filme bom, mas esse filme ele precisa ter um investimento alto também de divulgação. Divulgação custa caro. Um filme, às vezes, hollywoodiano, que se gasta 100 milhões para produzir,
eles gastam mais 100 milhões ou até mais do que isso para divulgar o filme, Nossa, para levar as pessoas para o cinema. realmente é muito alto, né? Então, assim, imagina que você vai para o cinema e o meu filme não teve divulgação nenhuma, mas está lá. E o jovem cristão, ele chega lá, tem Homem-Aranha, Vingadores e Entre Nós Outra Vez. Ele nunca ouviu falar de Entre Nós Outra Vez. Qual filme que você acha que ele vai assistir? Vamos ser sincero. Ele vai assistir Homem-Aranha, vai assistir Vingadores, vai assistir um outro filme. Então, assim, mas e a Forja? A Forja, houve uma mobilização de divulgação e as igrejas também do Brasil se mobilizaram para poder assistir aquele material, aquele filme. Então, assim, cinema para mim, infelizmente, agora não dá. A gente tem duas perspectivas. O filme está na mão de alguns distribuidores que estão tentando uma ponte com plataforma de streaming como Netflix, Amazon Prime, mas elas também recebem milhares de filmes do mundo inteiro, então é uma burocracia. Por mais que você tenha um filme legal, não significa dizer que eles vão aceitar ou que vai passar pelo crivo o tempo que eles quiserem. E aí estou com um coração muito tranquilo. Hoje a gente tem uma plataforma que é a plataforma mais democrática do mundo, que é o YouTube. Sim. Né? E como o filme está em 3 línguas, tudo leva a crer, a não ser que Deus me surpreenda nesses próximos dias, mas tudo leva a crer que a gente vai lançar o filme pelo meu canal da Yahvé Filmes no YouTube. Ali por volta do entre o dia 9, mais tardar dia 15 de outubro, é o período que eu estou pensando em lançar o filme, entendeu? Estou dando uma seguradinha para ver se vem ainda alguma resposta de plataforma. Demorou, aí eu solto porque eu vou gravar o outro filme para lançar em março. Se eu não lançar esse, aí eu vou ter 2 filmes colados um no outro para lançar e também não é interessante. Então é preferível que eu lance ele agora no canal e aí deixa Deus soprar. Porque filme é o seguinte, é igual uma música. Você tem uma música que está ali, ninguém viu, de repente alguém faz um comentário e aquele vídeo explode. Às vezes um filme está lá, lancei o meu filme, teve uma boa visualização, mas ele fica lá. De repente, a título de exemplo, vou pegar aqui, por exemplo, dentro do cenário gospel, um pastor muito famoso que fala sobre família, pastor Cláudio Duarte. Sim. Então, de repente, esse filme chega nas mãos de Cláudio Duarte, ele assiste, ele gosta. Ele pode não gostar também, mas de repente ele gosta, e ele vai lá na rede social dele e diz, cara, tem um filme que vocês precisam ver. Pronto, acabou, o filme explode, entendeu? Entendi. Interessante. E como um detalhe, a plataforma, ela me bloqueia. Me bloqueia no sentido de que, uma vez que está lá, eu não posso fazer mais nada. É dela o filme. Se for para o canal, as igrejas podem usar, e podem fazer o que bem quiserem. Então está nas mãos de Deus. Entendi. Quem sabe você traz ele aqui para Rondônia seria também, uma né? alegria, né? Faz uma turnê aí em algumas Seria igrejas. uma alegria para mim. Transmitindo o filme e também palestrando a respeito do assunto, que certamente tem muita experiência aí para compartilhar nesse seu tempo à frente da juventude. Seria fantástico. Podemos estar pensando em alguma coisa nisso aí para o futuro, certamente vai ser muito bom mesmo. Então, nós já acompanhamos aqui um trecho do filme, o trailer do filme. Provavelmente, então, a expectativa é que seja lançado aí no canal do YouTube, né? Yahvé Filmes. Yahvé Filmes. É isso mesmo. Os outros filmes que você já tem lançado também estão no YouTube? Sim, Bené, Renúncia e também o filme Renascer. O Renúncia foi o meu primeiro filme, na época foi DVD, né? Mas o pessoal acabou copiando, colocando no YouTube, então ele não está com uma qualidade tão boa no YouTube, porque ele estava no DVD, mas você consegue também assistir. Em termos de produção, Bené já está em 4K, e Entre Nós Outra Vez, que além de estar em 4K, também já está em inglês, espanhol e português. E a respeito dos livros, você planeja lançar mais algum livro por esse período? Como Bem, está? eu tenho que focar agora no projeto de cinema, né? Então eu tenho aí esse filme Entre Nós para lançar agora nesse próximo mês de outubro. Em dezembro, permitindo Deus, eu gravo o novo filme, que esse novo filme ele eu não sei se eu vou usar o mesmo nome, mas provisoriamente ele está com o título de Renúncia. O que é o filme? Ele é uma releitura do meu primeiro filme, que foi lançado há 15 anos atrás. Ele é justamente os embates da faculdade, na vida de uma jovem que sai. Só que qual a diferença? A diferença é, primeiro, a questão do meu amadurecimento como produtor, a questão técnica que a gente tem hoje à disposição, e a questão que lá atrás, que se você assistiu Renúncia, os embates eu falo sobre drogas, sobre sexo, sobre álcool, essas coisinhas básicas.
Esse novo filme ele não entra nessa seara. Ele vai entrar mais na questão ideológica, Sim. né? Progressista. É um embate acadêmico sobre ideologia de gênero. Então, eu tenho uma garota, que é a personagem principal, cristã, que vai para a faculdade. E na faculdade, contracenam com ela mais 2 outros jovens que estudam com ela. Um dos rapazes, ele representa todo o conservadorismo. Então, ele representa a nossa fé, os nossos valores. Ele é um apologeta. Sim. Ele vai defender a vida, vai defender os nossos princípios, a moralidade, etc. e tal. Do outro lado, eu tenho o ateu progressista, que vai defender tudo aquilo que nós pregamos contra. Então é um embate de ideias. Obviamente eu não sou bobo, o cristão tem que ganhar essa... tem que ficar claro que essa batalha tem que seja no final ganha. Entendeu? Mas o fato dele ganhar não significa dizer que os outros argumentos também não sejam fortes. Porque é a ideia, hoje você tem que trabalhar de uma forma inteligente, né? Sim. Se eu coloco lá, por exemplo, só um cristão pregando, nós somos... aí fica para alguns algo muito... parecendo um culto. Mais ou menos isso. Então o cinema, você tem que usar de uma linguagem mais aberta. Tanto é que esse meu último filme que eu vou lançar agora em outubro, ele é um filme cristão, ele é um filme que eu falo sobre os ataques da família, mas se você for um cara muito religioso, tô falando de ser cristão não, for um cara diferente, você ser cristão e você ser religioso são 2 coisas diferentes. Você vai... eu achei que faltou mais mostrar Jesus, mostrar a igreja, mostrar um culto. No filme você não vai encontrar isso. Tem uma cena que eu sou o pastor no filme, mas é uma cena só. Eles estão na igreja, mas eu falo sobre família, né? Sobre princípios de família. Então, quem assiste o filme, até seus 90%, é um filme comum, é um drama comum. Você nem imagina que é um filme cristão, no sentido daquele filme evangélico. Sim. E no final vem uma mensagem de esperança, de redenção. Pastor, por que isso? Isso tem um propósito. Porque se eu rotulo ele como um filme evangélico, eu até faço com que os evangélicos assistam. Mas um católico não assiste, um espírita não assiste, um budista não assiste. E pregar para crente é fácil, né? Agora, pregar para o descrente é o nosso desafio. E como igreja, eclésia, nós somos chamados para quê? Para fora. Então, a mensagem do filme, ela tem que usar uma linguagem diferente para alcançar aquele público. Mas cada filme ele tem um propósito. Por exemplo, meu primeiro filme foi para a juventude cristã. O meu segundo filme, Renascer, foi um filme sobre missões. Então foi um filme para a igreja. O meu terceiro filme já é um filme mais de ação, onde eu conto a história de um pastor que na década de 90... antes de se converter ao evangelho, ele era traficante e assaltante de banco. Então é um filme de assalto, de arma, né? E aí no final ele se converte, hoje é um pastor, é uma história real. Entre Nós Outra Vez é um filme voltado não só para a igreja, mas para todos os públicos. Já esse quinto filme, ele é um filme que eu volto lá para o começo, ele é um filme direcionado para a igreja, em especial para a juventude cristã. Isso tem tudo a ver também com o meu propósito de vida como pastor de jovens, que hoje eu entendo que Deus me chamou como pastor de jovens, mas não necessariamente para cuidar só do rebanho em Imperatriz. Hoje eu consigo pastorear jovens no Brasil e no mundo. Como? Não diretamente, mas através das ideias. Você está entendendo? Então, se um filme meu que fala a linguagem do jovem consegue chegar lá na casa daquele jovem, independentemente se ele é da Batista, da Assembleia, da Quadrangular, da Wesleyana, da Bola de Neve, da Church, da Parede Preta, mas se aquele filme chega lá e mudou a mentalidade daquele jovem, como pastor de jovens, eu fui usado por Deus para chegar na casa dele. Então isso é propósito. Muito bom, isso aí é alcançar o propósito, né, para qual Deus te chamou. Mas pastor, nós estamos chegando aqui já ao final do nosso programa, ao final do nosso bate-papo. Foi muito interessante, muito gostoso esse nosso diálogo. Eu tenho certeza que atiçou aí a curiosidade de muita gente para poder acompanhar os seus filmes e também conhecer as suas obras escritas. E nesse minuto final, eu gostaria de deixar aqui a palavra para que você pudesse fazer suas considerações, passar aí as suas redes sociais para como que as pessoas fazem para te encontrar e ter acesso às suas obras. Então, eu quero só agradecer a oportunidade da gente bater esse papo, falar daquilo que eu gosto de fazer. E sempre que eu venho em entrevistas, podcasts,
eu tenho essa oportunidade para falar sobre esse assunto, isso mexe muito comigo. E desejar que você também, como um jovem, né, possa ser usado por Deus através daquilo que Ele tem te incomodado, dos propósitos que Ele tem colocado no teu coração. Parabéns aí pelo trabalho, parabéns aí pelo podcast. E a juventude de Rondônia também eu deixo a minha palavra, né? Jovens, assim como João, eu vos escrevi porque vocês são fortes, João já nos dizia isso, e em vocês habita a palavra do Senhor e vocês já venceram todo o mal. Então, que cada jovem possa entender o seu valor, usar os dons, usar os talentos e a instrumentalidade. E sem essa coisa de ficar murmurando, porque se eu tivesse isso, porque se eu tivesse aquilo, minha vida, se eu tivesse nascido numa família rica, se eu tivesse aquilo. Então, Wesleyander. O Ives Lando. O Ives Lando, pronto, é isso aí. O Ives. Você quase me colocou na outra igreja, na Wesleyander. Então, o que acontece? Por que eu digo isso? Isso daria um outro podcast, tá? Na próxima vez você me convida para falar sobre a minha história de vida. Eu sou um cara que tem uma história muito, muito bacana. Perdi meu pai assassinado com 2 anos de idade. Perdi a minha mãe para o câncer com 17. Fiquei órfão de pai e mãe. Tive que assumir os meus irmãos muito cedo. Sem dinheiro, sem herança, sem nada. Com a ajuda só da família, obviamente. E sem perspectiva de vida. Muita gente olhava para mim, para os meus irmãos e diziam, cara, esses meninos aí vão se perder na vida. É uma história longa, vou deixar para um outro podcast, mas hoje eu sou um pastor, sou um advogado, um cineasta, um escritor, não falo isso por vaidade, mas como testemunho. Eu tenho 2 irmãos médicos, um deles 33 anos é cirurgião plástico, uma irmã esteticista, 4 jovens que tinham tudo para não ser nada, sem pai, sem mãe, sem dinheiro, mas que deram a volta por cima. Hoje são pais, são mães, são pessoas de bem. E eu sempre digo, quando vou a uma igreja e prego para jovens, pelo menos a primeira vez que eu vou, eu sempre conto o meu testemunho. Não simplesmente para dizer eu tenho uma história legal, mas para fazer com que aquele jovem olhe para mim e diga, eu cheguei lá, eu venci, você também pode vencer. Bom estar aqui, cara, Deus abençoe. Que ótimo, mais uma vez, muito obrigado, tá? Tenho certeza que nós vamos nos encontrar por aí muito mais vezes para a gente levar esse assunto adiante. Tá aí, pessoal, vocês acompanharam aqui essa conversa com o pastor Luaran Lins. Procura aí nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, que você vai encontrar o perfil dele e certamente vai gostar bastante do conteúdo que ele compartilha ali, tá bom? Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, de clicar no sininho aí para não perder nenhuma novidade. Um abraço a todos vocês e até o próximo episódio.